Hello, pessoal! Para a segunda parte da nossa aula, né? A gente viu, então, né, que a sociedade está evoluindo, está começando a usar um pouquinho mais da cabeça, pensar um pouco mais, sermos mais evoluídos. Então, temos uma comunidade primitiva, né? Os conceitos de vila. E aí, as pessoas vão começar a se reunir. Antes de começar, né? Essa videoaula vai ser justamente sobre especialização de trabalho, vai ser sobre comércio, propriedade privada e surgimento do Estado, tá? Vai ser uma videoaula rapidinha, creio eu, né? Mas vamos lá. Lembra que eu falei a vocês que a gente tinha a separação, então, tipo, homem vai fazer isso, mulher vai fazer aquilo, sabe? Esse conceito. Então, aquilo já era um conceito de especialização de trabalho um pouco separada, né? E aí a gente vai estar cada vez mais as comunidades crescendo. Então, se as comunidades estão crescendo, a gente também precisa de uma maior produção de alimento. Então, se precisa de mais alimento, a gente precisa que mais pessoas vão estar lá indo trabalhar. E vamos, então, para poder facilitar, dividir as tarefas. Então, você faz isso, você faz aquilo. E quando a gente faz isso, vamos ter várias pessoas, vamos ter um trabalho fracionado que junto, né, vai dar bons resultados, né? E é justamente isso. Quando a gente vai estar fracionando o trabalho, sabe? Fraciona aqui, tu fica só especificamente para isso, sabe? Então, tipo, os homens que iam pra caça. Pronto, vamos dar o exemplo dos homens que iam pra caça. Então, vamos ter ainda especificamente os homens que vão caçar com arco e flecha e os que vão pra pesca, né? Que vão com uma lança, vamos supor assim. Então, esses homens que vão para o arco e flecha, então eles vão cada vez estar treinando para poder acertar de longas distâncias, ele ser silencioso para o animal não escutar. Então, justamente a gente vai ter essa questão, sabe? Então, aí ele tá cada vez se especificando em uma coisa única. Então, é essa especialização de trabalho. Vamos estudar só isso aqui. Se eu tentar fazer uma tática, e se eu fizer essa outra tática, e se eu puxar melhor, se eu deixar meu braço um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, sabe? Então, ele começa a pensar em se especificar cada vez mais numa coisa só, sabe? E quando ele começa a fazer isso, é justamente isso, é uma especialização do trabalho. Então, aí é que começa, sabe? Quando começa dividindo, cada pessoa faz uma coisa, começa cada vez mais o trabalho ficando mais especificado, e isso vai fazer com que as pessoas elas acabem desenvolvendo uma melhor forma do trabalho dela, sabe? Tipo, eu já sou um mestre, um especialista na minha área, sabe? Pronto, é isso. Água. Peraí, vou beber água. E outra coisa também, mesmo que a sociedade estava começando a crescer e ficando cada vez com mais pessoas, elas não pensavam em fazer, tipo, muito de, tipo, meu Deus, vamos produzir, produzir, produzir. Não, porque isso é um conceito capitalista. Isso não existia na época. Isso é um conceito que vai se perdurar há muito tempo de economia de subsistência. Eu vou fazer o necessário para que eu sobreviva, sabe? E é isso que as pessoas faziam. Elas faziam o necessário para sobreviver. Mas, obviamente, que ia ter o excedente, né? O que elas não precisavam. E vão, tipo, né? Não vão precisar, foi demais, eu plantei demais. Pronto. É o excedente. E aí é que tá. Porque esse excedente vai começar, então, a surgir um conceito de comércio. Eu não tô precisando disso. Mas uma comunidade aqui do lado... Eita. Mas a comunidade aqui do lado tá precisando. Então, se ele tá precisando, vamos supor... Eu produzi demais trigo. Mas eu sei que a comunidade aqui do lado tá precisando de trigo. Mas eu tô precisando de umas cambucazinhas, sabe? De umas tigelas de argila. Que aqui quebrou, as que tava aqui na nossa comunidade, a gente tá precisando de mais. E eles produzem muito melhor, e eles fazem um monte, eles estão com muito lá. E se eu trocar? Sabe? Então, começa surgindo esses conceitos de troca. E aí, justamente, vai começar, então, as pessoas que vão ser vão ter um conhecimento mais aprimorado, tanto em trabalhos intelectuais, tanto em artesãos, tanto na questão da agricultura. E essas pessoas, elas vão perceber
que pela necessidade que se tem, né? Lembrando sempre, o ser humano ele tem as suas necessidades. E aí a questão, se a gente tem a divisão de trabalho que vai estar proporcionando cada vez mais uma maior produção, não só agrícola, mas também a produção de coisas no geral que o ser humano utiliza, né? E aí a gente vai ter esses excedentes. Então, se as comunidades estão precisando, a gente pode começar a fazer essa troca, né? Que é justamente as primeiras formas de comércio. Mas aí, justamente, a gente vai ter as pessoas utilizando, às vezes, algum tipo de concha, utilizando algum tipo de metal, sal, sabe? Algumas coisas como se fosse algum tipo de moeda. Então, vamos ter as primeiras formas de moedas primitivas também. A gente vai estar tendo vários tipos de troca, sabe? É esse câmbio, essa troca entre essas civilizações, sabe? E aí, além disso, a gente vai ver também que as famílias, elas vão começar a ter um processo de individualização, elas vão começar querendo se isolar. A gente tem um conceito de comunidade, sim, mas vamos ter umas famílias que vão pensar, epa, eu vou querer ficar aqui um pouquinho, sabe, um pouco mais isolado, não quero estar me relacionando com todo mundo, não, e tal. Vai começar, né, umas famílias, elas pensando nessa questão de se individualizar cada vez mais, sabe? E aí, quando ela vai começar a se individualizar, vai começar a surgir, então, com um conceito de propriedade privada, porque ela vai começar, então, a se isolar na sua cabaninha, sabe? Então, tipo, isso aqui é meu, sabe? E aí, além disso, elas vão também estar querendo evitar que outras pessoas cheguem perto da casa delas, onde elas estão, do lugar onde elas estão. E aí, justamente, para, tipo, evitar doenças, evitar que pragas, outras pessoas cheguem perto. Então, cada vez mais isso corrobora para poder fazer com que se crie um conceito de propriedade privada. As pessoas começarem a ter esse processo de isolamento, sabe? E de individualização. Então, elas começam a se tornar cada vez mais menos sociáveis, digamos assim, sabe? E começam a cada vez mais se isolar. E aí, quando a gente vê essa questão das famílias, a gente também vai ver um pouco a relação que se tem das famílias que são um pouco mais ricas. Então, por exemplo, a gente vai começar a perceber que, tipo, tem umas famílias que conseguem ter coisas melhores que as outras. Então, umas vão conquistar coisas melhores, algumas elas vão conseguir ter mais posses de terra. E aí, essas posses de terra, mesmo quando o membro da família morre, ela vai passar de geração em geração, que é esse processo de hierarquização. E aí, por exemplo, tipo, eu vou construir minha cabaninha aqui. Essa minha cabaninha aqui vai estar lá minha família aqui morando, sabe? E se eu for de Americanas, e aí se eu morrer, eu vou passar essa minha propriedade para minha família. A minha família, ela pode ter pegado outra propriedade, e aí vai ter 2 propriedades, sabe? Então, cada vez vai tendo esse conceito de algumas famílias que elas vão ter mais coisas que as outras, elas vão ter mais bens materiais que as outras, vai começar, então, tendo famílias mais ricas, e vai começar tendo essa questão de uma hierarquização, sabe? Só que aí, lembra que a gente ainda tá vivendo numa questão de uma comunidade, né? Algo sociável. E aí, são conceitos de vilas, sabe? São vilas primitivas. E essas vilas primitivas, lembra que eu falei que eles precisavam fazer coisas para evitar com que outras pessoas, outros hominídeos de fora viessem atacar? Pronto. Então, aí são justamente essas obras públicas, sabe? Então, vai começar tendo vai começar, então, precisar a criar obras públicas, fazer obras públicas. E aí, então, canais, diques, irrigações, muro, templos, então, vai precisar criar essas coisas. Mas aí, quem é que vai criar se não tem um Estado, sabe? Então, aí que começa, então, a se pensar. Poxa, precisa de alguém para poder fazer essas coisas, sabe? E aí, vão precisar da mão de obra.
e vão precisar também de uma cobrança de impostos. Então, algumas pessoas vão começar a pagar, tá? Fazer essa cobrança de impostos para poder pessoas começarem a trabalhar, pessoas começarem a fazer justamente esse trabalho. Então, aí, com o crescimento justamente populacional, né, vai ter essa questão dessa demanda dessas obras públicas e era preciso, né, uma riqueza grande para fazer essas construções. Então, normalmente, só quem teria condições de fazer isso eram as famílias um pouco mais ricas. E aí, a solução encontrada foi justamente cobrar imposto, cobrar uma taxa, ou justamente ser as pessoas que vão lá e vão trabalhar como se fosse uma forma de pagar esse imposto, sabe? Mas elas não seriam remuneradas. Então, você tinha duas escolhas, ou você ia trabalhar para poder fazer essa cobrança de imposto, o seu imposto seria, vai ser minha força de trabalho, ou você escolhia, sabe, pagar. E aí, justamente, as pessoas que ficavam à frente disso eram justamente as que elas tinham mais dinheiro, sabe? E aí vai começar, então, tendo uma noção que, tipo, os ricos estão no poder, sabe? E aí as pessoas que ficam à frente das organizações, elas se isentavam da maioria das coisas e das obrigações. Então, sempre quem estava lá liderando, ela ficava isenta de pagar os impostos, elas estavam lá só comandando a sociedade da época, e elas se negavam a trabalhar também, sabe? Então, tinha toda essa questão desse conceito de que elas não seriam tão obrigadas assim a cumprir com essas obrigações, porque ela estaria basicamente organizando tudo, sabe? Tipo, eu tô organizando, então eu já tô fazendo a minha parte, então não preciso cumprir com essas obrigações de pagar imposto, de oferecer minha força de trabalho para trabalhar, sabe? E aí começa, então, a surgir alguns tipos de regulamento, então começa surgindo alguns tipos de leis que vai ser basicamente dada para a maioria da população, mas não para as pessoas que têm mais poder, sabe? Então, vai cair também um conceito de hierarquização, na qual a gente vai ter alguns cargos administrativos, certo? E esses cargos administrativos, eles vão ser, tipo, uma forma de vigiar as pessoas, sabe? Vão ter, para saber se, tipo, as pessoas estão agindo corretamente, sabe? Aí, a gente também vai ter a questão de que a gente vai ter as pessoas mais ricas, que elas vão ficar à frente na liderança e elas vão meio que, tipo, se isentar, sabe? Tipo, eu não preciso fazer essas coisas, eu não preciso pagar imposto, eu não preciso trabalhar com força de trabalho, da minha força de trabalho, sabe? E querer que não, isso vai revoltar algumas pessoas. E essas pessoas, elas começavam a se revoltar e aí vai começar a surgir os conceitos de exército. E esses exércitos, eles vão vir como se fosse uma forma de controlar, sabe, as pessoas, de fazer com que essas pessoas, elas cumpram com suas obrigações. Então, dessas obrigações vão começar a surgir a questão das leis. Mas essas leis, elas vão favorecer simplesmente as pessoas mais ricas, porque quem tem cargo administrativo, elas vão ser isentas de algumas coisas, e esse cargo administrativo vai justamente passar de geração em geração. Então, vai ser um cargo administrativo hereditário, e isso vai colaborar para que surja um conceito de classe social, né? As pessoas, e não só isso, sabe, no geral, mas também quando começa as pessoas que são mais ricas perceber que se precisa de obras públicas, e só quem tem condição de arcar com essas obras públicas são eles, então começa a se pensar, precisamos de impostos para vocês me pagarem, para que eu construa isso, porque eu tenho capacidade, mas eu não vou construir de graça, então paga um imposto aqui, olha, bota na minha mão, ou senão tu trabalha para mim, para tu poder fazer, porque aí, né, e aí já nesse conceito, quando começa a surgir a questão de, tipo, pessoas mais ricas que outras, a gente já começa percebendo uma questão da classe social no geral, sabe? E aí esse conceito de classe social que vai começar a ser implementado, cada vez mais vai colaborar para que se tenha uma desigualdade social, obviamente, né? As pessoas mais ricas, as pessoas mais pobres. E a gente tem, então, inicialmente, um conceito de classe social partindo dos nobres, os sacerdotes, os generais e os outros postos, né? Os demais, que justamente são a
a plebe no geral, né? As pessoas que não têm tanta importância, teoricamente, sabe? Com muitas aspas, não tem tanta importância. É o povo. Porque aí isso vai variar, esse conceito de classe social, ele vai ser variado de acordo com cada sociedade, sabe? A gente vai ter, por exemplo, a sociedade egípcia, que vai ter escravos. Vamos ter no período medieval, que vão ser servos. Então, a gente vai estar tendo cada vez mais esses conceitos básicos surgindo, sabe? Então, o conceito de... qual foi o primeiro conceito que eu falei que eu já esqueci? Ah, de trabalho, né? A gente vai ter o conceito de trabalho. Aí, depois de trabalho, a gente vai começar a ver que vai ter um de comércio. As pessoas vão precisar ter essa comercialização umas com as outras. Vamos ter essa questão da propriedade privada. As famílias têm a necessidade de se isolarem. Enquanto mais se isolavam e tinham seus pedaços de terra, começavam cada vez mais partir para a questão financeira mesmo, de desenvolver um interesse mais, né? Essa questão gananciosa, sabe? Em demonstrar que tem suas riquezas. E aí já parte para a questão da defesa da sua comunidade, da defesa da sua família. Então começa a surgir essas perspectivas de Estado. Toda vez eu olho para cá, porque a câmera tá aqui, ó. Aí eu olho para cá. Mas enfim. No geral é isso, sabe? E é isso. E logo depois a gente vai ver, então, né, ver que outras comunidades, elas vão começar a surgir. Comunidade egípcia, comunidade mesopotâmica, os assírios, sabe? É isso. Assistam a aula e façam os exercícios. Qualquer dúvida me perguntem.